Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabelle, sou professora de inglês e hoje a gente vai relembrar os relative pronouns, que são os pronomes relativos que a gente já falou anteriormente e a gente vai dar uma revisada, tá bom? Então, aqui no quadro, como vocês podem ver, nós temos alguns post-its, né, que são esses quadradinhos coloridos, tá? Cada post-it desse aqui tem um pronome relativo, tá bom? Vamos relembrar o que é um pronome. Pronome, na língua portuguesa, é uma partícula, certo? É uma partícula gramatical que ele substitui o nome. Ou seja, para eu não ficar chamando a pessoa ou a coisa pelo nome dela toda a vida e para evitar repetição, eu uso um pronome. Por exemplo, se eu digo, eu amo minha mãe é legal. Para eu não falar minha mãe duas vezes, eu posso falar eu amo minha mãe, ela é legal, certo? E esse ela vai ser o pronome. Nesse caso, a gente vai falar de pronome relativo, ou seja, é um pronome, tá? Que não vai ser necessariamente eu, tu, ele, ela, para mim, para ela, nada disso. Agora ele vai se referir a um termo já falado anteriormente. Como assim? Se eu digo em português a gente também tem pronome relativo. Se eu digo aquela é a menina que eu te falei. Esse que vai ser o nosso pronome relativo. Por quê? Ele vai unir duas orações. Imagine que eu tenho duas orações. Aquela é a menina, ponto. A outra oração seria assim: ela é a menina que te falei. Então eu vou juntar as duas orações. Aquela é a menina que te falei. Então normalmente vai ser para juntar duas orações. Uma oração principal da oração subordinada. Mas isso não vem ao caso aqui para não confundir a gente. Enfim, então o pronome relativo ele vai unir duas orações, tá? E o pronome relativo ele vai estar justamente posicionado no lugar em que ele vai unir as duas orações e vai retomar ao primeiro nome que já foi citado. A gente vai ver alguns exemplos. Aqui, o primeiro pronome que a gente tem, cada pronome desse, a gente vai usar para um tipo de pessoa, um tipo de sujeito, tá? Aqui o primeiro pronome que a gente tem é o who. O who a gente usa para falar sobre pessoas, para retomar nomes de pessoas, tá? E aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês desse uso do who. Vou colocar the person, ou seja, a pessoa que called you last night is your mother. Tá, vamos lá. Eu escrevi uma frase aqui. Vamos lá. A pessoa que te ligou, called you, call é ligar, né? Called, com ED no final, é ligou. A pessoa que ligou para você ontem à noite é a sua mãe, tá? Então, olha só, a pessoa que ligou. Então, esse que tá retomando, né, a pessoa que a gente falou. A pessoa que ligou é a sua mãe. Se eu só falar, se a pessoa ligou para você ontem à noite a sua mãe, você não vai entender. Então, a pessoa que ligou, tá? Então, nesse caso, o who, ele vai significar um que, tá? O which, nós vamos usar para retomar nomes de objetos, tá? Então, objetos no geral, seja ou coisas que não são pessoas, ou um grupo, uma banda, animais, enfim, objetos no geral. Vou colocar aqui um exemplo para vocês de frase. Se eu digo hey, que é hey, the notebook which is on the table is mine. Ok. Então aqui
Aqui alguém falou, hey, the notebook. Notebook, como vocês já sabem, além de em português, a gente é o computador, né? O nosso computador móvel. Não é o PC, né? Aquele grande e tal. O notebook em inglês significa caderno, tá? É um falso cognato, não é o notebook computador. Notebook é caderno. Então, o notebook, o qual is on the table, ou seja, que está em cima da mesa, on é em cima. Então, o notebook, o qual está em cima da mesa, is mine, ou seja, é meu. Então, o notebook, o qual. Então, o notebook que está em cima da mesa. O qual e que, tanto faz você pensar dos dois jeitos. Então, o notebook que está em cima da mesa, então é aquele notebook exato, certo? Você está se referindo a ele. Então, esse pronome which se refere sempre ao objeto, né, que já foi citado anteriormente. Então, nesse caso, o notebook o qual, né, tá em cima da mesa é meu, tá? O that a gente vai usar tanto para pessoas quanto para objetos. Só que tem uma diferença. É uma diferença um pouco, como eu posso dizer, porque na hora de fazer os exercícios vocês podem ter dúvida. Quando que eu coloco o it, quando que eu coloco o that? Então, o that você só vai usar quando ele for, como que eu posso dizer? Quando você puder tirar ele da frase e ele não fazer diferença, tá? Como assim? Se eu digo, deixa eu olhar aqui. Deixa eu pensar. The makes up that are that are new. The makes up that I use are new. Nesse caso aqui, olha só. Quem é o sujeito? Né? As maquiagens, makeups, tá? The makeups that I use, ou seja, maquiagens que eu uso, are new, são novas, tá? Beleza, então esse that, ele tá retomando as maquiagens, né? As maquiagens que eu uso, tá? Se referindo a maquiagens, né? Então, o that pode servir para se referir a pessoas ou objetos. Nesse caso, o objeto, né, é a maquiagem. Só que, gramaticalmente, né, se você for pensar, the makeups I use are new, ou seja, maquiagens, eu traduzindo ao pé da letra que não é certo, não faz sentido, porque as maquiagens eu uso são novas. Mas, em inglês, nesse caso, você pode tirar o that, que não vai ter problema nenhum. As maquiagens eu uso são novas. E em inglês não tem problema, tá? Agora, se eu colocar aqui. Se eu colocar This is the book that I was talking about. Ou seja, this é um pronome demonstrativo. Ou seja, demonstra alguma coisa. Então, esse é o livro, this is the book, that é o livro que I was talking about. Ou seja, eu estava falando sobre. Então, nesse caso aqui, eu estou apontando o livro que eu estava falando sobre. Só que esse é o livro que é um livro específico, certo? Esse é o livro que eu estava falando. Então, esse que ele é super importante na frase. Se eu falar esse é o livro que estava falando, você não vai entender, né? Pode ser qualquer livro. Agora, esse livro que eu estava falando. Então, dá uma certa ideia de que você está falando de um livro específico, tá? Então, nesse caso, eu não posso tirar o that. Se eu não posso tirar o that, a gente usa o that ou o it, tá? Então, relembrando, that a gente pode usar para pessoas ou para objetos, tá? Mas a gente vai usar o it, né, que também é para objetos, quando você pode tirar o that, você pode colocar o it também e vice-versa. Dependendo do exercício, se for objeto, você pode usar tanto it quanto that, tá? Agora eu vou apagar aqui esses, tá bom? Pra poder a gente fazer o where e o whose.
that também significa que, tá? A maioria desses pronomes, eles vão significar que. A diferença é que em português esses pronomes relativos, a gente aqui em português só tem o que, né? Que ou o qual, ou cujo, né? Sendo mais aprofundado. Mas em inglês a gente tem esses aqui. Vamos lá falar do where. O where, como vocês já devem ter visto, o where a gente pode usar para fazer perguntas. Por exemplo, se eu digo, where is my mom? Ou seja, onde está a minha mãe? Então, where é uma pergunta, uma question word, uma pergunta, que é para perguntar onde algo está, certo? Localização. Como a gente está falando de pronome relativo, esse where, ele vai retomar um lugar que eu já falei, algo sobre um lugar que eu já falei, certo? Então, where sempre dá a ideia de lugar. E aí ele vai retomar algum lugar que eu já falei. Então, por exemplo, se eu digo I know a restaurant where the food is good. Então, I know é eu sei ou eu conheço. Nesse caso, eu conheço, tá? Pelo contexto, a gente pode ver que eu conheço. I know a restaurant, ou seja, eu conheço um restaurante aonde a comida é boa. Where the food is good. Ou seja, eu conheço um restaurante aonde a comida é boa. Então, esse aonde está retomando o restaurante que eu conheço. Eu conheço um restaurante aonde a comida é boa. Ou então, o qual a comida é boa. Então, eu conheço um restaurante que a comida é boa. Tá? Então, quando você for se referir a um lugar, certo? Uma localização, você vai usar where. E o whose? O whose também é uma question word. Who também é uma question word, which é uma question word, menos o that, tá? Mas o whose é uma question word para você falar sobre um pronome possessivo. Como assim? O whose é para você perguntar de quem é algo, a quem pertence algo, certo? Quando usado como no início de uma pergunta. Só que nesse caso aqui, o whose, ele vai retomar alguma coisa. Só que essa coisa pertence a alguém, tá? E aí, sei lá, se eu digo, essa caneta é a caneta a qual é da Luísa, por exemplo. Então, esse a qual, eu não posso usar where, eu não posso usar which, eu não posso usar who, eu tenho que usar whose. Vou fazer um exemplo aqui pra gente. Se eu digo, that is the girl whose dog is cute. Ou seja, that é um pronome também demonstrativo, que demonstra alguma coisa. Então, that é aquela. Is the girl é a garota. Cujo, né, traduzindo melhor, ficaria cujo cachorro é bonitinho. Então, aquela é a garota, o qual, né, o cachorro é bonitinho. Então, eu tô me referindo à garota, só que a garota, ela tem algo, ela tem uma posse, e essa posse é o cachorro. Então, quando eu retomo uma pessoa, e essa pessoa tem alguma coisa, eu falo de posse na frase, eu vou usar o whose, tá bom? Outro exemplo com where, que eu acho que se encaixa de uma forma bem bacana aqui, se eu digo Guapimirim is the city where I live. Falando sobre o where, né? Retomando aqui o where. Guapimirim é a cidade a qual eu moro. Então, quando eu falo de localização, eu uso where. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, retomem lá as atividades, porque nas atividades a gente tem uma explicaçãozinha. E espero que vocês tenham entendido e até mais.